eu tive um professor, e aí tinha essas coisas de criança, de um roubar a borracha do outro, roubar a caneta e sei lá o quê. Pode crer. Aí o professor, um dia, ele contou essa história que ele falou que quem rouba um dia acha, né? Aí ele falou que o irmão mais novo dele roubou uma hóstia, né? Que inclusive Roubar a hóstia. durante essa semana do ano e durante a quaresma tem muito padre que até dá bronca para tomarem cuidado, que tem pessoas que realmente roubam, né? A hóstia para fazer outras coisas, né? Mas parece que antes dela ser consagrada não tem valor pão, nenhum, né? é pão. A galera, as pessoas, eles costumam... Porque hoje em dia tem muita pessoa que pega na mão. Mas ele tá falando assim, antes da consagração na missa, Ela é ela é um pão, ela não é nada. Ela é. Se roubasse no depósito. Aí rouba na hora da comunhão. Ah, tá. Depois que Estende recebeu. a mão, finge que comeu e leva embora. Isso, aí leva aqui, ó. Inclusive, depois eu até falo, mas eu recebi um convidado lá no podcast que ele falou assim: você não sabe o que a gente faz com uma hóstia da Igreja Católica. Então ele pega, finge que... Isso, que comeu e leva pra casa. Aquilo tem um valor espiritual. Falou que tem um valor. E ele falou que não é só pra coisa ruim, viu? Ele falou que pode ser também, mas eles fazem muito trabalho pra coisa boa também, com a energia da hóstia. Mas aí o irmão desse professor que eu tive roubou a hóstia por coisa de criança, né? Infantil. Aí levou pra casa e tudo bem, tudo tranquilo. Aí disse que meia-noite bateram na porta da casa, lá. sem ninguém esperar. Aí era uma mulher toda de véu na cabeça. Ela falou: vim buscar o que o seu filho roubou pra mãe. Eu já peguei um apontador assim, quando eu era criança. Aí ficou todo mundo Devolve. assim, começaram a discutir com a criança até ela contar. Aí tava debaixo do travesseiro dela. A hora de entregar, a mão era a mão de uma caveira. Olha. Levou, foi embora, tudo bem. Lembrei de um dia que foi um segurança das lojas americanas em casa pedir também um sonho de valsa. Olha. E aí, nos filmes, é mostrado que às 3h15 da madrugada, o relógio para, que é o horário que ele aniquila a família dele. E por que 3h15 na questão religiosa? Aí a família, o Ronald Defoe é esse de vermelho, o mais velho aqui, e ali são os irmãos dele. Inclusive, nesse caso de Amityville, aquele menininho ali, o mais novinho ali, o do canto, seria o Matthew. Dizem que é o espírito dele que aparece numa das fotos mais famosas de espírito do mundo, que chama The Ghost Boy. Essa foto tem na internet também. Que logo depois, 2 anos depois, em 1976, olha a conexão, até esqueço dessa conexão. Lorraine Warren, que é a médium de invocação do mal, ela vai na casa de Amityville junto com uma equipe de TV para fazer uma investigação sobrenatural. E ela vai junto com um fotógrafo e junto com um repórter. Um fotógrafo assim, né? Um cinegrafista que fazia fotos também. E aí eles tiram uma das fotos mais famosas do mundo, que é essa foto chamada The Ghost Boy. É incrível essa foto. Eu tô com cagaço. Que seria o John ou o Eu Matt. não tô nem aí. Eu metia fogo nessa criança, velho. Então, mas sabe o que é interessante? Que eles tiram a foto, na época eram câmeras, né, com filme, né, mais analógicas, e não aparece na foto. Depois ele vai tratar as fotos é foto revelada, né? Não aparece no negativo. Não aparece no filme, na câmera, não aparece. Tá na câmera. Quando ela vai ser revelada, ele aparece dessa maneira, com os olhos brilhantes. E dizem que é o mais novo que morava num dos quartos mais próximos ao sótão, onde é aquela janela. Explicando melhor, é o contraste. Tá. Como o fio revelava, ficava naquele tom vermelho, marrom. Isso. Aí quando você revela, você consegue vai trazendo, né? E tem 2 fotos enigmáticas da casa de Amityville, de assombração. Então seria o menininho, que é o John Defoe. Alguns falam que o nome dele é Matthew, o mais novo, mas eu conhecia pela história de Matthew. Mas é o mais novo da família Defoe. Seria ele que apareceria por conta do pijaminha, que dá pra ver que ele é morto com o pijama. Tem as fotos na internet da família morta, então eles estão dormindo. Então eles estão de bruço com tiro nas costas todos. E aí essa foto viraliza no mundo e é uma das fotos de fantasma mais famosas que tem. Tem esses pontos de vista. O que aconteceu? Conta aí. Que daí como você fala, tem o mito de criação de São Paulo, né? Esse é o mito de criação de por que eu virei folclorista e da família, né? O meu avô morava ali na região do Vale do Ribeira, no Petar, que é uma região também que tem, acho que é a maior concentração de Mata Atlântica aqui
que existe hoje. E aí meu pai nasceu lá na beira lá do Vale do Ribeira, lá e tal. E quando meu pai tinha uns 4, 5 anos, meu avô vivia da caça e vivia ali também de ajudar as pessoas. Ele é o que chamavam de mateiro, né? E ele ajudava as pessoas a fazer as coisas na mata, né? Então, quando alguém se perdia, isso é importante contextualizar, né? Quando alguém se perdia, era o meu avô ou alguma outra pessoa igual ele que ia lá e resgatava essa pessoa. E ele basicamente sobrevivia da caça. Um desses dias que ele saiu para caçar, ele saiu e não voltou. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia, terceiro dia não voltou. Aí minha avó se preocupou, né? Aí minha avó já foi pedir ajuda pros irmãos dela, já foi pedir ajuda pros vizinhos. E nessa, vamos atrás, o irmão mais novo dela e um vizinho foram atrás do meu avô. E aí acharam meu avô no meio da mata, fora de si, louco, né? Tipo, sem condição nenhuma. Aí tava todo com a roupa rasgada, machucado, todo assim. Não sabia quem era sem raciocínio mais. nenhum. Aí trouxeram ele pra casa. E aí, chegando em casa, deram banho, deram comida, tentaram falar com ele, não voltava em si. Aí fizeram oração, aí ele ficava mais agitado, também não voltava. Chamaram uma pessoa ali que tinha um conhecimento de enfermagem para tratar dele, não sabia o que era. Aí chamaram o médico, nada. Chamaram o padre, nada. E aí ficou aquela do que poderia ser. Mas aí as pessoas que mais entendiam ali, os mais velhos, e até o padre e as pessoas que tinham espiritualidade diferente, falaram, ó, pode ser alguma coisa, magia, né, feitiço, né. Aí a minha avó e as outras pessoas foram atrás ali de uma pessoa que entendia mais disso de benzimento. Aí chamaram essa pessoa, resumindo muito, né, porque foi 3 meses o meu avô ficou louco. Ah, foi um tempão louco, assim? 3 meses, ficou 3 dias desaparecido e depois 3 dias doidão. Aí chamaram essa pessoa para benzer. Essa pessoa falou que, ó, que pegou nele é muito forte, não consigo. Aí ela indicou uma pessoa que, tipo, aí a história varia, né? Mas o que meu pai fala, mais ou menos, que era uma pessoa que lidava com esses benzimentos, mas um pouco mais de feitiço, que morava no litoral. Era uma mulher lá do litoral, ali da região ali do Vale do Ribeira também. Aí essa mulher veio, aí essa mulher quem fez alguma coisa e meu avô voltou em si. Tipo, daí no dia que ela fez isso, ele voltou em si. Ele voltou, tipo, rápido? Aí ele ou voltou, já começou a raciocinar, falar normal e tudo mais e tal. E aí foram conversar com ele, aí ele contou a história, que ele saiu, tava caçando, ele entrou no rastro de um bicho lá, começou a perseguir esse bicho, até que chegou no momento que ele começou a notar que não tava normal. Que, tipo, não era aquele foi perdendo, caminho, né? não era o caminho natural. Aí ele foi perdendo a noção, aí ele viu que tava andando em círculo, aí ele viu que não tava normal. Pegou e abaixou lá, fez uma oração. O caçador faz muitas essas orações de arma, essas coisas assim. Aí ele deu um momento ali de lucidez e ele escutou a risada de criança. Aí na cabeça dele já é, porque ele já tinha experiência. Ah, já sabia, né? Tipo, de mata e tal. Aí ele falou, é o Saci, né? E mandou apareceu. Vixe. Aí quando o Saci apareceu pra ele, aí, tipo, ele falou o que eu te fiz. Aí o Saci começou a tirar uma onda com a cara dele. Aí meu avô era meio sem paciência, era chuco. Já pegou a arma e deu 3 tiros. Aí, segundo ele, o terceiro tiro pegou. Só que quando o terceiro tiro pegou, o Saci levantou bravo e assoprou na cara dele. E aí ele acordou nesse dia. Olha. Tá contando a história. Aí tem um plot. Assoprou, né? Assoprou uma Maria Tem um plot twist aí. Tem um plot twist. Porque daí durante muitos anos, todo mundo na família... E depois, ao longo da vida, meu avô encontrou mais umas 6 vezes com o Saci. O Saci jurou atormentar ele o resto da E vida. o Saci é o mesmo Saci ou é uma linha de Saci com personalidade diferente? Depois, estudando, porque o meu pai dá uma descrição, meu avô dava outra descrição. Ah, tá. Porque tem tipos de Saci, até vê se você acha a imagem, eu já vi vários tipos de Sacis aí. Tem. Aí, né? tem. Aí passou esses anos todos, o meu avô bravo, né? Que as pessoas tiravam a onda com a cara dele e meu avô faleceu. Né? Tipo, faleceu Sim. de outros motivos. Passou uns 2, 3 anos, o Saci começou a aparecer pros filhos. Aí meu pai viu, Olha só. o tio viu, aí vai falar com meu pai, se meu pai fica bravo se achar que tá tirando uma onda. Tipo, você tá vendo O Saci, Saci- gente, ele fica bravo. Isso que- Os pecados, né? Que isso, mano? É a foto do Chronovisor, eu amo essa teoria. Mas é uma teoria que... Você ia falar, tá? Mas quem tá preocupado aí que a assombração só aparece à noite, a maior parte dos relatos que eu escuto e que eu recebo é durante o dia. Eu acho Sério? muito pior a assombração de dia.
muita história durante o dia. Principalmente essas coisas de folclore. A maior parte saiu para andar no mato, pode acontecer a qualquer momento. Até porque nesse período não é um período que as pessoas se expõem muito no mato, né? Sim, Você que conta uma história, não é? De uma trilha, de um caminho que o cara ia, não é isso? Mas só terminar do Cronovisor. cronovisor. Cara, é uma teoria. Na verdade, assim, a gente fala teoria, e quando eu conto essa teoria na internet, a galera me massacra nos comentários. Mas onde ele tá inventando? Gente, não sou eu que estou inventando. Existiu um padre chamado Pellegrino Ernetti, e ele existiu mesmo, ele tem livros, inclusive foi até citado, né, em outras obras, quase ali, né, como uma teoria da conspiração, mas na verdade conta-se que esse padre, ele juntou 8 vencedores do Prêmio Nobel de Física e juntou uma galera, tipo nós aqui, vamos fazer uma máquina do tempo pra gente conseguir ver o passado de coisas históricas. Porque não é possível que nós, como igreja, que temos o acesso ao divino, não conseguiríamos ter uma máquina, com a ajuda de Deus, para ver o passado, para ver a crucificação de Cristo, para ver o rosto de Cristo, o rosto dos apóstolos, porque não se tem registro disso. E aí dizem que ele, mais essas 8 pessoas, esse daí é o Pellegrino Ernetti, e ali do lado seria o cronovisor, que seria como se fosse o quê? Uma máquina do tempo, que ela tem micro-ondas, ela tem um micro-ondas e é uma tela de TV. O forninho da avó não funciona mais. Eles levaram embora o forno da avó. Seria uma tela de TV que ele fez com 8 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Tem até o nome desses caras, mas eu não vou lembrar agora. Eu lembro o nome do padre, que é o que encabeçou a ideia. E aí, como que era? Era uma tela que você acessava o passado através de... Tem uma explicação toda científica dele lá. Você pega... imagens do tempo e espaço e tem a explicação que eu não vou lembrar, que é mais científica, mas qual que era o resultado? Você conseguiria ver como se fosse GIFs do passado, imagens do passado, do que você quisesse ver. E aí eles conseguiram pegar algumas imagens em formato de foto, JPEG, né? Em formato de imagem parada, estática, mas também GIFs. Então, na internet dizem que você consegue... Eles conseguiram a foto de Cristo, que é aquela primeira foto que seria Pedro, Cristo e João. Que seriam fotos reais. Cara. Pedro, o apóstolo, o primeiro papa, Cristo no meio, e aqui o apóstolo, o discípulo amado, que seria João, que é jovem, né? E aí dizem que essa é uma foto real do cronovisor, que ele teria mostrado como era a imagem de Cristo e a imagem dos apóstolos. O que não faz sentido nessa teoria da conspiração tem algo que não faz sentido. Já é estranho. Mas ela aponta pra onde? Alguém tá segurando uma câmera? Tem a explicação. Teria que ver a explicação que eles pegam. Mira pra onde? Que eles acreditam que existe... Todos esses fragmentos da história estão soltos pelo tempo e espaço. Então ela vai pegar... Aí é física, gente. Não é a minha área. É uma coisa... Ela vai pegar e vai juntar daquilo que você quer e vai trazer... Isso. Eu junto um monte de coisa. Aliás, uma série... Se você não assistiu essa série, então assista, que tem tudo a ver com isso que estamos falando, que é Devs. Não. Devs, não. DEVS. Preciso assistir. Cara, os caras constroem um computador quântico e tem umas paradas dessa daí. Mas aí eles falaram que eles deixaram a máquina funcionando durante um tempo. Tem livros sobre cronovisor, não é brincadeira. Quando eu fui pro Vaticano, eu gravei lá no... Dinossauro, tá? Tem os dinossauros, aí eles deixaram captando e ficou captando durante uns anos. Já sei, o pessoal no chat tá falando, nossa, apareceu o Vilela no meio do dinossauro. Silencia esse pessoal aí se falarem isso aí, tá, Kratos? Falaram que tem os dinossauros. Você falou isso de leão, eu queria falar pro Vilela que eu desvendei um relato graças a um dos programas que o Vilela fez com o Richard. Ah, é? Eu trabalhava com um senhor muito amigo meu, que ele era gerente de manutenção de uma companhia aérea que eu trabalhava. E ele morava lá na mesma região que o Richard, né? Na granja lá e tal. Sei. E aí, o irmão dele também comprou um sítio depois que ele lá e morava. Também tinha uma chácara lá. Aí um dia esse senhor que trabalhou comigo chegou e falou: você que entende aí dos negócios de folclore e tudo mais, o meu irmão disse que tá escutando um lobisomem lá.
Aí eu falei, como assim, lobisomem aqui em São Paulo, né? Não, Tem um rolão. Tem um rolão, né? esse não esquece o nome. Imagina. Rolão. Sempre Conhece nos nossos o rolão? corações. Nossa, nunca encontrei, ainda quero. Aí o irmão dele disse que tava acordando à noite com barulho de rugido, uivado, com uns negócios assim. Tinha até ido dormir na casa dele, de cagaço, né? Aí ele falou, pô, tem alguma coisa acontecendo, né? Ele explicou onde que ficava, mais ou menos, e falei, caramba, que curioso, né? Aí eu pesquisei tudo e passou o tempo, né? Falei, ninguém mais contou relato nenhum disso. Aí um dia eu tava assistindo um episódio de Inteligência, tava o Richard aqui, e aí ele falou que tem um zoológico na casa dele, né? E começou a explicar onde ficava a casa dele, né? Aí eu descobri, né, por coincidência, que eles são vizinhos. E então os bichos que ele tá escutando é os bichos do Richard. Liguei pra esse amigo meu, né, Daud, ele nem vai ligar de falar o nome dele, eu liguei pra ele e falei, Daud, descobri da onde vem os barulhos de lobisomem, conhece esse cara aqui? Eu já vi esse cara lá no bairro, lá era o Richard, então esse cara tem um zoológico lá na casa dele, o que você tá escutando de madrugada é algum dos bichos dele. E ele achando que era lobisomem. Você vê como as lendas surgem, né? Mas você sabe que, falando até disso, o bugio tem um grito muito alto. É um grito muito forte na mata. E tem uma lenda de uma criatura mitológica amazônica que chama Guaribaboia. Você já viu essa? Já que é Guaribaboia é uma cobra gigante com cabeça de macaco. E aí, claro, tem um ramal de biologia que chama criptobiologia, que fica estudando coisas esquisitas, né? Então tem o mapinguari, que também é uma outra criatura estudada, que tem uma resposta dentro da ciência que talvez a explique, né? Mas esse do Guaribaboia, qual que é? Era uma cobra que fica lá nos rios e ela aparece e grita muito forte e tem uns dentes muito grandes, bugio tem dente muito grande, e o pessoal que explica isso a partir da criptozoologia fala que muito provavelmente alguns indígenas devem ter visto originalmente a imagem de um bugio sendo engolido ou por uma jiboia ou por uma sucuri. Então sobrou a cabeça dele, ele ainda em agonia, com a boca aberta e a cobra aqui. Pensaram que era a cabeça da cobra. Achavam que o mapinguari, muita gente explica o mapinguari como uma preguiça gigante. Você pode ter populações de preguiças gigantes em alguns rincões e você vê a preguiça gigante porque o mapinguari, ele tem uma cabeça pequenininha e falam que ele tem um olho no meio da testa. Ciclope. Um tipo de ciclope, e tem uma barriga, e tem uma boca no lugar do abdômen. E, explicando a preguiça era um marsupial. Os filhotes da preguiça ficavam na barriga, e eles têm os olhos muito próximos à preguiça, então se você vê parece um olho só de 3 metros, você acha que é um bicho esquisito, mas ainda se tiver alguma criatura se mexendo tentando sair da barriga. Posso pedir uma receita agora? Claro. Porque esse cara tem a melhor receita de diabinho da garrafa que eu já vi. É verdade. E aí é nesse momento, né? Tinha uma novela, não tinha aqui? Tinha, do Cramunhão, né? Cramunhão. Qual que era? A Pantanal, não é? Mas não vai dar pra fazer esse ano só, porque é na quarta-feira de cinzas o dia correto, Você né? faz, Pra você fazer o ovinho. Mas aí é igual a lenda da procissão das almas, que todo mundo fala que é na quaresma, mas eu já escutei mais velhos falando que é feriado santo. Não, mas aí você tem que dar a receita da sua família. A receita Pra que gente saber. que eu conheço na quarta-feira, né, na primeira quarta-feira da quaresma, Quarta-feira de cinzas. quarta-feira de cinzas, aí você deixa tudo um jeito, né, você arranja uma garrafa que nunca foi usada, tal. Uma rolha que nunca foi rolha usada. também nunca foi usada, tudo limpo. Aí você tem que conseguir. Isso aqui é o ponto que todo mundo briga, né? Mas ó, o que a gente tá explicando É aqui receita não de pra você família, fazer, pô. né? Cada um faz a sua. Que aí é achar o ovo da galinha preta, entendeu? Aí que é. A galinha, um ovo branco, ovo. uma de galinha preta. Não, é um ovo de galinha preta. Não é um ovo preto, é um ovo branco. É um ovo comum de uma galinha preta. Ou aquele choco? Choco. Aí Tem que você ser choco. Tem que ser choco. O que é choco? É que ele já tá. A galinha chocando, né? começou depois de ter colocado o ovo, ela começa, o pintinho começa A se formar. Aí tem que ser nesse meio tempo aí. Não pode ser um ovo. Não pode ser um sem ovo que pinto dá dentro. pra fritar, entendi. Entendeu? Então, o ovo da galinha preta, a garrafa, a rolha pura lá, limpa tudo certinho. Vai pra uma encruzilhada. Aí, estrada de terra e tal.
Aí meia-noite, aí cava um buraco no chão, Na encruzilhada, né? na encruzilhada, cava um buraco no chão, enterra o ovo lá e deixa, né? E segura, pede o que quiser pedir. Aí Tá. você tá fazendo um pacto, né? Aí depois de 40 dias, que seria agora, aí você retorna lá. Na encruzilhada também. Tem pessoas que falam meia-noite, tem pessoas que falam 3 da manhã. Tá. De novo com a garrafa, de novo com a rolha, tudo separado e tal. Aí você deixa no jeito, aí você, fazendo as suas preces de novo, tudo que você quer, você escava para pegar o ovo, mas aí quando você pegar o ovo, você já tem que estar esperto. Você vai pegar o ovo, ele já vai eclodir e o diabinho vai nascer. Tá. Aí o caramuleão vai nascer, você coloca dentro da garrafa e fecha com a rolha. Aí você tem seu amuleto ali. Mas é bom dizer que isso serve para pessoas que não têm nenhuma expectativa de irem pro céu depois que morrer. É. Porque se depois que você O morre, objetivo do cramuleão que vai estar ali naquela garrafa ali é te levar pro inferno. Pegar tua alma. Pegar a tua alma. vai te ajudar bastante em Entendeu? vida. Vai te trazer sucesso financeiro, vai te trazer sucesso amoroso, vai abrir todas as portas. Mas se ele escapar da garrafa, ele te leva pro inferno. Olha. E quando você morrer, a rolha pula pra fora, ele sai e te leva. Aí tem... É o champanhe do. É. Aí tem pessoas que falam que acham essas garrafinhas e conversam, né? Que aí ele tenta fazer o acordo pra pessoa soltar ele e tal. Tipo o gênio da lâmpada, né? É, Tipo um por aí. de lâmpada. mas é o E tem cramunhãozinho. violeiro, o cara que fala que violeiro caipira, Toca muito que bem. né? toca muito bem, é tudo falando Que que é com base na lenda lá do Robert, sempre esqueço o sobrenome dele, que era um cantor de jazz americano, que ele também não cantava bem, não tocava bem. Aí um dia ele sumiu, quando ele voltou, Voltou ótimo. pra caramba. e aí ele tocava pra caramba, e aí dizem, tanto que tem aquela música Eu e o Diabo lá, sabe, que tá em alta agora? Não. Não. Porra, gente, Quaresma tem uma música que tem. Eu e o diabo. I'm Evil, sabe? É uma música que sei, é bem alta, que refizeram ela, que é baseada numa música dele. Robert Uau. Johnson. Robert Johnson. E aí tem filme, tem documentário na Netflix sobre ele. Uau. Que ele também foi pra encruzilhada e fez um pacto e começou a tocar bem pra Pra caramba. caralho. Mas ele falava que ele aprendeu a tocar graças ao pacto. Aí. Você quer tocar bem, você pede pro capeta. Pois é, eu não toco nada, Eu mas também tô, não tô toco longe de fazer um negócio desse. Rogério, tua câmera é aquela. Vou ela agradecer muito, muito, muito. Eu tenho uma história e não é história de assombração, porque te envolve. Eu acho que a gente já tomou uma cerveja junto, sabia? Mas eu não tenho certeza. Porque são mais de 10 anos. Revelações. A idade chega. Revelações. Gente, vamos saber isso agora. Eu vou falar e você vai concordar que talvez seja possível. Tá. Porque eu morei muitos anos em Indaiatuba. Então, é muito possível. É muito possível, Eu né? ia para. Tem uma época que eu ia todo final de semana pra Indaiatuba. É. Com os piologos. E Irmãos Coragem, como chama a danceteria lá? a Pepsi, Pepsi, Zoff, tipo era tudo esses lá. modelos Zoff eu aí. lembro. Enfim, mas ele contou um relato, eu vou contar um mais rápido, não tão bonito quanto o dele. Nessas de ir pra Pepsi também, pra ir pras baladas lá, eu tinha alguns amigos que tinham casa ali perto, né? Ali perto do estádio do Primavera e tudo. Primavera subiu, hein? Subiu, É? agora vai Pra? pra um. Pra um do Paulista. Pô, ano que vem tem um jogo lá ainda. Que isso, é futebol? Que isso, filho? E Ah, tá. aí a gente deixava o carro na casa de um desses amigos, né? Carro sem seguro, né? Molecada e tal. E aí umas 2 vezes de sair da balada e ter um morador de rua e ele reclamar, mesmo o calor que tivesse, ele reclamar que tava com frio. E aí todo mundo do bem, todo mundo tranquilo ali, e a gente dava comida. Aí teve um amigo que chegou a dar blusa e tudo, e a gente viu isso umas 2 vezes pra rua ali. Aí um dia a gente foi tomar um chopp num outro lugar que tem ali por perto ali, que é bem famoso também. E aí esse meu amigo perguntou pro dono do estabelecimento que tá ali há anos, né? Pô, tem um morador de rua novo aqui e tal, que pediu as coisas. Aí o cara olhou pra nós e falou, ó, o único cara que pediu coisa aqui, já do jeito que você tá falando, é um cara que morreu de hipotermia há muitos anos aqui. Nossa. Então eu sou meio Nossa. para-raio dessas coisas, assim, entendeu? Essas coisas. Não era eu. Eu tava bêbado no dia que eu bebi com você, mas não era eu, não, porque eu sempre tava bêbado lá. Ele devolve agora a blusa dele. Falou, ó, obrigado, eu, sua blusa. eu parei com essa vida, Kratos. Deixou eu pra lá. Deixei lá pra trás. Pra chegar na Lá pra idade, né? 17 anos Ah, tá atrás bom. e tal. Mas- Redes sociais? Aqui no YouTube é Sem Tempo, se jogar Sem Tempo canal Sem Tempo, Rogério Sem Tempo vai aparecer. Também falo lá de cinema, séries de terror lá no A Hora do Pesadelo. Tá.
E é Rogério Ponto Sem Tempo no Instagram lá, falando esses causos, relatos do interior, aí bem essa temática muito folclore, muita assombração. E agora eu tô visitando alguns lugares, né? Então, há umas 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo indo em Paranapiacaba, contando as histórias de lá. É bem legal. Então, a Maravilhoso. ideia é, de vez em quando, também começar a ir nesses lugares. Inclusive, a gente tem que ir naquela fazenda lá perto de Avaré, Uhum, que era, sabe, a Fazenda dos Tijolos. uhum, uhum. E, enfim, é isso. Tá certo, então, mais algum recado, gente? É isso? É isso. Então é você que tem que dar recado aí, Kratos. Isso aí, lembrar o pessoal de se inscrever no canal, que chegou aqui até aqui e não se inscreveu, se inscreva Cara, agora, se né? não deu like, pô, E se deixou o like lá no começo, não mantém, tira né? agora, não mas tem, coloca não o like tira. aqui, não custa nada. Tá assistindo pela televisão também, tem jeito de dar like. Tem. Né? O pessoal preguiçoso. Exato. Ah, tô na TV. Dá pra se inscrever Dá. e dá pra dar like. Pega o controle, Exato. só apertar um botão e pronto. É, vocês não viram, mas ele tá fazendo com a mão. É exatamente com o É controle pra pessoa remoto. saber, entendeu?